antes de começar aqui, eu queria desejar uma excelentíssima noite a todo mundo que está mais uma vez acompanhando um incrível debate aqui neste canal realmente sério e completamente relevante no que tange os debates da internet. Hoje, o debate mais esperado da década, por que não que eu posso falar aqui que é o debate do século. Hoje trouxemos para vocês um comuna capitalista e um anarcocapitalista stalinista para discutir aqui. E antes de qualquer coisa, vamos para as regras. Não vale dedo no olho e não vale chutar a parte íntima do coleguinha. Demais, é com vocês. De um lado temos a Briges defendendo o seu comuna capitalismo. E do outro temos a Angústio defendendo o anarcocapitalismo stalinista. No mais, comecem. E todo mundo sabe que não existe nada melhor para se colocar no lugar do Estado que o capitalismo. Sendo assim, podemos chegar à conclusão lógica de que, ao seguirmos os passos do comunismo, chegaremos no livre mercado. Obrigado pela rosa. Acredito que o caminho deve ser o mesmo, mas devemos tomar os estados, a força e fazer como Stalin, que transformou a União Soviética na sua propriedade privada. Se cada país virar uma propriedade privada, chegamos ao nosso objetivo. Isso quer dizer que você quer que o universo inteiro seja a imagem e semelhança de Stalin? Claro que não. Acredito que você não tenha entendido a minha tese central. Stalin não era o líder da União Soviética. Sim. A pessoa que é dona da propriedade privada não passou a capacidade de liderar a sua propriedade? Com certeza. Então, eu tô certo. Stalin era dono da União Soviética. Logo, ele era a sua propriedade privada. O caminho para o futuro é que cada país se torne a propriedade privada de um indivíduo. E assim, nos leve a explorar o glorioso futuro extraterrestre. Mil perdões, meu senhor, é que você fala de uma forma muito erudita. Eu sou uma simples camponesa. Vai lá, espertona, me prova que eu tô errado. Você parte de uma premissa completamente equivocada. Você ignora o fato de que nós nascemos já com a propriedade privada dos nossos corpos. Se você está argumentando comigo agora é porque você está usando seu corpo. Logo, a propriedade privada é inquestionável. A propriedade privada faz parte dos nossos genes. Partindo dessa premissa, podemos chegar na lógica inquestionável de que temos o direito sagrado aos meios de produção, como defende Marx. Pois, como afirma Hans Hermann Hoppe, quando colocamos o nosso trabalho em algo, aquilo se torna nossa propriedade. Se você limpa o terreno abandonado, ele passa a ser seu. Se você usar um equipamento que o empresário nunca tocou a mão, ele também é seu. Ir contra isso é ignorar a autorregulação do mercado e violar o princípio sagrado da não agressão. Quê? Então, você não concorda que Stalin era o maior trabalhador da União Soviética? Que toda a glória dessa naquele período veio do nosso grande líder? Não. Suponho também que não concorda com o fato que a União Soviética era propriedade privada. Não mesmo. Então, você não concorda que se você está em algum momento longe da sua propriedade privada, ela continua sendo sua? Não. Quer dizer, concordo. Então tô certo. A única coisa que você estaria certo seria se concordasse com o fato universal de que você é uma pessoa insuportável, boba, feia e é uma vergonha pra nossa propriedade privada mãe. O que você falou da minha mãe? Obrigado pela rosa. A minha não é igual a sua, que não sabe nem beber água. O que você falou? A tua mãe que nasceu pelada. Ela não gosta de limonada. Então é isso. Mas se você gostou desse riquíssimo debate, não esquece de se inscrever no canal, deixar um gostei, colocar muitos comentários aí para engajar e compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. E fica ligado aí que na próxima semana temos mais uma live riquíssima
debatendo comunicação não violenta. Então, um beijo pra vocês e até a próxima semana.